Deus querido, estamos aqui, meu Pai, em mais uma oportunidade, Deus Todo-Poderoso, em que o Senhor nos presenteia, meu Deus, com este dia, com esta chance, meu Pai, de tomarmos decisões na nossa vida, de termos atitudes, comportamentos que até ontem, meu Pai, nós não tínhamos estabelecido ainda. Hábitos novos, pensamentos novos, modo de falar diferente, meu Deus. E esse é o dia, meu Deus, que o Senhor nos deu. O dia que se chama hoje, o dia que nós podemos tomar decisões que podem mudar a nossa história, meu Pai. Podem mudar o nosso futuro. Muitas vezes com decisões aparentemente tão pequenas. De obedecer, de manter o equilíbrio, de manter a integridade, de deixar o passado no passado, enterrar as coisas velhas, e podem mudar o nosso futuro, meu Deus, de uma forma tão poderosa. Então eu peço, Senhor, abra as mentes do nosso povo, desperta, meu Deus, aqueles que ainda não tomaram uma decisão na vida, porque nós tomamos, meu Deus, decisões todos os dias, mas muitas vezes são decisões que nos prejudicam. Então nós precisamos ter sabedoria, meu Pai, discernimento, visão, para tomar as decisões que vão nos favorecer. Porque tudo que vem da Sua palavra, tudo que vem do Senhor, é bom, é para o nosso avanço, o nosso crescimento. Então desperta o nosso povo, Deus querido. Abençoa as famílias, abençoa os casais, os filhos. Abençoa a saúde do nosso povo, abençoa a vida financeira do nosso povo. Abençoa tudo que essa pessoa colocar nas suas mãos, meu Pai. Que ela seja abençoada. Que onde ela pisar, meu Deus, ela conquiste esse território. Porque em nós, meu Deus, há unção de conquista, meu Pai. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos promessas, nós temos portais abertos, meu Deus, e nós precisamos entrar. Nós não podemos mais ficar olhando para outras coisas, temendo o que pode acontecer, temendo críticas, temendo o fracasso. Não, meu Deus, quando nós temos o Senhor, nós sabemos que há sucesso. E quando estamos com o Senhor, até as derrotas são abençoadas. Como nós vemos, meu Deus, no caso do povo de Israel, quando perdeu para Ai, foi um aprendizado, foi bom, cooperou, porque estavam arrogantes. Houve pecado, houve desobediência, meu Deus, à Sua vontade. Então tudo que vem do Senhor, meu Deus, é bom. Por mais que às vezes aos nossos olhos não pareça, sempre é bom, meu Deus, sempre nos coloca num alto nível. Sempre nos ajuda a crescer, a subir degraus na nossa fé. Eu peço, meu Deus, seja com cada um. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Aqueles que estiverem distraídos, meu Deus, desfocados, traga, meu Pai, para o lugar certo. Traga para as coisas certas, traga para a visão certa, traga para o rumo certo, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão aqui comigo, na nave. Abençoa os que estão pela rádio, pela transmissão. Que o Senhor possa, onde a minha voz chegar, meu Deus, que chegue a Sua palavra. Que não seja eu, meu Deus, mas seja o Senhor falando com essa pessoa nos diversos pontos da vida dela, para que ela se posicione e busque o Senhor verdadeiramente, em nome de Jesus. E eu te agradeço, meu Deus, por mais esse dia, essa oportunidade. Se tivermos feito, meu Deus, alguma coisa, pecado, meu Deus, contra o Senhor, que o Senhor nos perdoe, porque o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe que nós não somos iníquos, nós não somos praticantes do pecado. Pecamos, meu Deus, erramos. Às vezes falamos coisas que não deveríamos, às vezes pensamos coisas que não deveríamos, mas o nosso prazer não está nisso. Nós não queremos agradar a nós mesmos ou a homens, meu Deus, e desagradar o Senhor. Pelo contrário, o nosso prazer é em adorar o Senhor, em fazer a Sua vontade. Então nos ajuda, Pai. Nos dá graça, força, para vencer coisas que ainda mantemos, meu Deus, na nossa vida. Para que nós venhamos a tirar e que só as coisas do Senhor venham encher o nosso espírito, Pai.
e que as coisas da carne venham ser esquecidas, venham ficar no passado, venham ser expulsas da nossa vida, em nome de Jesus, Deus amado. Muito obrigado, Deus querido, nos conduza neste dia, neste culto, neste ano, meu Deus, o ano das bênçãos de José, meu Deus. Nós temos a certeza de grandes proezas, de grandes vitórias, de grande prosperidade, de grande crescimento na vida do nosso povo. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Vamos, pessoal, ler aqui a partir de Josué 7, do 1 ao 5. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas. Roubou algumas coisas que estavam separadas ao Senhor. E a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Está no papo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Tem até uma tradução que fala que derreteu como água. Acabou tudo, a autoestima, aquela alegria que eles estavam sentindo em relação à vitória de Jericó. Então, aqui nós vemos, né? Eles tinham uma unção de conquista. Nós temos uma unção de conquista. Mas o que nós vemos aqui? Acã roubou algumas coisas que estavam separadas para o Senhor. Mas Deus tinha dado a ordem clara, não é para pegar nada. Não é para segurar nada. Então o que nós entendemos aqui? Que cada um de nós, assim como eles, tiveram uma unção de conquista. Cada um de nós tem também uma unção de conquista. Mas essa unção de conquista depende do quê, pessoal? Quem acerta? Quem dá a dica? Depende do quê? Da obediência. Boa, Isaac. Depende de obediência. Não adianta eu ter centenas, milhares de promessas para a minha vida, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida financeira, mas você não obedece. Não adianta, a unção de conquista vai depender da obediência. O que eles precisaram fazer? Eles precisaram crer, eles precisaram dar a volta na muralha de Jericó, no último dia dar 7 voltas. Então você imagina, a cidade não era esse prédio, a cidade era uma cidade, era grande. Então você era quilômetros e quilômetros andando, dando a volta, cansando, naquela marcha, no sol, tocando as trombetas. Os sacerdotes deviam estar só pela graça para aguentar o chofar o dia inteiro, sem parar, o toque longo. Então assim, precisou crer, precisou dar as voltas, precisou quando entrou, precisou vencer a tentação. Eu não vou pegar nada, nem todos. A tentação da ganância, a tentação de que ninguém está vendo. Precisou gritar, presta atenção. Eles precisaram dar 6 voltas, depois 7 voltas no último dia, e ainda parar diante de uma parede e gritar. Não parece uma coisa de louco? Sim ou não? Não parece meio de retardado? O povo está gritando para um muro. Então precisa crer. Precisa da obediência. Precisa fazer muitas vezes coisas que aos olhos naturais parecem insano. Então foram o que eles fizeram. E Deus honrou. Porque Deus, como eu disse,
recentemente, não tem ninguém mais que siga a lei do que Deus. Porque a palavra é a lei. Deus se obriga, Ele zela, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, se eu me coloco debaixo dos requisitos, da condição, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Por isso que a palavra diz, Deus não faz acepção, Deus não tem favorito. Ele não trata com parcialidade. Porque se eu me coloco debaixo dos requisitos dessa lei, da palavra que Ele lançou, Ele necessariamente vai me abençoar. Então nós vemos aqui. Nós vemos um povo que conseguiu uma grande vitória. Mas aí que está o problema de alguns não terem a musculatura para suportar o peso da bênção. Porque aqui o Acã, ele trouxe maldição para todo mundo. É exatamente isso. Às vezes uma pessoa, às vezes se você está desconcertado, atinge o seu filho, atinge a sua vida financeira, atinge o seu casamento. Ou seja, a maldição se alastra por todo o acampamento, por toda a casa, por toda a empresa, por tudo aquilo que está nas suas mãos. Então ele estava no acampamento, ele fazia parte do povo e Deus deu uma direção. Aí o que ele fez? Acã roubou coisas separadas para o Senhor. Ele não precisava daquilo. Mas o que a pessoa pensa? Ah, está tudo bem. Não tem problema. Essa capa é tão bonita. Ninguém vai saber, ninguém está vendo. Eu vou deixar aqui debaixo da minha tenda. Quem que vai ver um negócio desse? Uma cidade desse tamanho, tanta coisa lá sendo queimada para o Senhor. Quem que vai dar falta de uma capa, de um presentinho, de um agradinho para mim? E aí, como nós vimos recentemente, entra o espírito de quem? De quem? De Pitom. Aquele que vai entrando devagarzinho, não é bem assim, certamente não morrerá. A distração, não tem problema isso, não tem problema aquilo, ó, Deus vai te entender. Ninguém está vendo, ninguém vai saber. E eu começo a me distrair. Distrair com bênçãos, muitas vezes, que foi o que eles fizeram. Nossa, que cidade grande, quanta riqueza. Que vitória, hein? Que vitória, como nós somos bons. O que foi que ele fez? Ele não deu a glória para Deus. Ele diz, nossa, como a gente é bom, olha, caiu as muralhas caíram, nós conquistamos, deu tudo certo. Olha a distração. Aquela passagem que nós lemos lá em Atos, recentemente, aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, ela aparecia justamente em qual momento deles, pessoal? Quando eles iam fazer o quê? Orar. Quando eles iam orar, vocês estavam nesse culto? Quem estava nesse culto? Só para eu descobrir. Entendi. A distração aparecia no momento da guerra. Quando eles iam orar, se separar, falar com Deus, se santificar, aparecia a bajuladora aqui, ó. Aparecia a distração. Que é o que muitas vezes acontece. A pessoa está sendo abençoada, aí começa a dar aquela preguiça, aquela moleza. Ah, vou orar, nossa, estou tão cansado, trabalhei tanto. Né? Agora que eu estou bem no meu casamento, dá para dar uma relaxada, para ficar mais com meu marido, com a minha esposa, né? Igreja todo dia, propósito todo dia. Tem gente que já começa o propósito falando, ó, eu não garanto que eu vou vir todo dia. Aí Deus pode falar para ela, também não garanto que você vai ter tudo que você quer esse ano. É simples. Porque o que nós vemos? Se a conquista depende da obediência, nós ouvimos ontem, a desobediência vai gerar uma maldição. Porque se eu estou fora da bênção do Senhor, fora da direção, como eles fizeram, como o Acã fez, ele desobedeceu. Ou seja, quando ele desobedeceu, ele atraiu maldição. Então, quando eu estou na maldição, é porque eu estou desobedecendo. Ah, não estou fazendo nada errado, mas você está obedecendo ou não? Não, não tudo, não 100%. Então, eu estou sujeito a ouvir a bajuladora,
não precisa de tudo isso, ninguém está vendo, você merece isso, você não merece viver isso, você não precisa passar por isso. Olha aí, o espírito da Piton, para destruir a sua vida, para amarrar a sua vida. Ah, mas o diabo luta comigo. Ele luta com todo mundo, mas alguns entregam o controle da vida dela, o controle da mente dela. Como nós lemos recentemente, a passagem de que que o espírito e a carne, eles estão em constante conflito, disputa. Quando eu vivo na carne, está escrito lá na palavra, você deve lembrar disso. Quando eu vivo na carne, eu não faço o que eu quero, eu faço o que a carne quer. E a carne quer isso. Ela quer a vida mansa, ela quer o jeitinho, ela quer o atalho, ela quer a malandragem. Ninguém está vendo, vou esconder aqui debaixo da minha tenda essa capa, esses presentes aqui, essas coisinhas. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus, o diabo está vendo. O que é pior. Porque ele vai entrando, vai fazendo a sua destruição de pouquinho. Entra na sua mente, começa a colocar uns pensamentos, depois você começa a relaxar. Se Paulo, quando ia orar, quando vinha aquela mulher, falava assim, olha, esses são os homens de Deus que estão falando do caminho. Olha só, aí foi uma bênção. Todo mundo vendo que nós somos de Deus. Olha a distração. Olha a distração. Vamos mandar só aqui, uns 2, 3 mil homens, não tem necessidade de cansar o povo. Que isso? A gente é tão bom. Vamos mandar todo o exército para uma coisinha boba dessa? E aí que se lascaram. Por quê? Começou a entrar a arrogância, começou a entrar a autossuficiência. E é por isso que a palavra nos diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é tudo coopera para o bem de todo mundo que passa por uma situação difícil, não. Para o bem daqueles que amam a Deus. Porque muitas vezes as pessoas passam por situações, mas não ama a Deus, não obedece a Deus, faz de qualquer maneira, então só está passando, só está penando, só está sofrendo. Mas quando a pessoa ama a Deus, ela aprende com aquilo. Isso foi uma boa lição. Parar de ser arrogante, parar de ser prepotente, parar de achar que não tem problema coisas tão pequenas, limpar do meio deles a maldição, aqueles que tinham outro espírito, o espírito da rebelião, da divisão, do egoísmo. Porque for lá, por que não foi para todo mundo? Porque Deus disse que não era. Aquele despojo não era para eles. Era para Deus. Era a primeira vitória deles. Então era para Deus. As primícias são para Deus. Então os primeiros minutos do seu dia tem que ser para Deus. Por isso, quando você recebe, faz uma venda, tem o seu salário, tem que separar o dízimo, tem que separar as ofertas. Tem que ofertar o seu tempo para Deus, tem que ofertar o seu tempo na igreja. Fazer a sua parte, dar o melhor, não o que sobra. Então nós vemos aqui, não é necessário mandar todo mundo não, manda só uns 2 mil, 3 mil no máximo, assim, não precisa cansar todo mundo. Está no papo, é gente fraquinha. E apanharam, foram envergonhados, e como diz, eu acho que na King James, se eu não me engano, com isso o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Lá diz, numa dessas traduções, que se derreteu como água. Então às vezes você está lá em cima, mas você não mantém a sua fidelidade, você não mantém a sua obediência. Aí vem esse baque. Por quê? Porque você estava já se distraindo. Porque quando você está firme, você não se distrai. Paulo estava firme, então ele não se distraía. Mas aqui, o povo já desanimou. Até Josué ficou abalado. Como assim, Deus? O Senhor nos deu tantas vitórias, tanta bênção. Então era melhor a gente ter ficado do lado de lá do Jordão. Não precisava ter atravessado para passar uma humilhação dessa. Precisava sim. Mais um avanço, mais um crescimento, mais um aprendizado. Então tudo coopera na nossa vida. Como Jó.
Saberia receber o bem e não o mal? Deus só serve quando está tudo bem? Quando tem alguma situação, Deus está querendo me prejudicar, é melhor ter ficado lá atrás, é melhor eu não ter feito nada? Não, é crescimento, é avanço, é progresso. Olha aqui, ó. Em Gênesis 17:3. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, fala comigo, de minha parte. Da parte de quem? De quem? De quem, pessoal? Fala alto. De Deus. Fala, de Deus. Mais forte, de Deus. Isso. De minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. Canaã, onde você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. Não era o que estava acontecendo ali com Josué? Não estava conquistando? Sim? A palavra estava se cumprindo. Toda a terra de Canaã, ok? Darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes e serei o Deus deles. Fala comigo. De sua parte. De sua parte é a parte de quem? Sua, minha. Fala, é minha. Da minha parte. Disse Deus a Abraão. Guarde, fala comigo, pessoal. Guarde a minha aliança. Tanto você, como seus futuros descendentes. Ok? Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Essa não era para ter ido, mas tudo bem. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. O que nós vemos aqui? Aliança. Eu já falei isso um outro culto. Nós vemos aqui, ó, de minha parte e de sua parte. 5 versículos dizendo a parte de Deus. O 4, 5, 6, o 7 e o 8. 3, desde o 3. 5 versículos falando da parte que cabia a Deus. E 1 falando a parte que cabe ao homem. Então, você analisa. Às vezes a gente fala, né? Puxa, eu tenho que fazer tudo. Por que minha vida não vai? Por que as coisas parecem que não caminham? De quem é a parte mais, entre aspas, trabalhosa, difícil? É a minha ou é de Deus? A de Deus. Porque você viu quanta coisa que Deus vai fazer? Sim ou não, pessoal? Mas o que cabe a mim? Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. O que é guardar a aliança, pessoal? O que nós falamos no começo? A conquista depende de quê? Obediência. Então, nós vemos aqui, de sua parte, obedeça. Você quer ter uma família abençoada, uma descendência abençoada, conquistar essa terra, conquistar essa vitória, essa conquista financeira, essa conquista material, essa conquista na sua casa, com uma descendência próspera, abençoada, com saúde. Você quer tudo isso? Então obedeça. Da sua parte, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Guarda a aliança e transfira o exemplo, transfira a fé, transfira os hábitos corretos, transfira. Então o que nós vemos aqui?
Deus disse para Abraão, você será uma bênção, se obedecesse. Essa é a condição. Essa é a condição de uma vida vitoriosa, abençoada, próspera, feliz, realizada. Obedecer à vontade do Senhor. Deus já tinha dado a vitória de Jericó. Podia dar a vitória de Ai, como Deus deu tantas outras. Se obedecer. Darei a você, aqui no 8, darei como propriedade perpétua a você, seus descendentes, e serei o Deus deles. Essa é a condição, se eu for o Deus deles. Se eu não for o seu Deus, se eu não for o Deus dos seus filhos, dos seus netos, dos seus descendentes, isso daqui não tem como fluir. A terra de Canaã não vai ser agora, não vai ser sua. Hoje você é estrangeiro, mas eu vou dar para você e para os seus descendentes. Naquele momento ele já tinha tomado posse. E por que o Abraão é o pai da fé? Por que Abraão se tornou tão abençoado? Porque ele obedecia. Essa é a condição que nós temos que entender. A conquista depende da obediência. Se eu estou na desobediência, eu vou conquistar maldição. Vou gerar maldição na minha vida, vou gerar maldição na minha descendência, porque eu não estou plantando coisas certas. Os frutos que eu colher vão ser frutos que eu não gostaria de colher, mas eles são inevitáveis. Então, o que a palavra nos diz o tempo todo? Não tema, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. E muitos ainda têm medo. Nós lemos lá na passagem de Jó 36, que Deus não tira os seus olhos do ímpio, pessoal, é isso? Sim ou não? Do justo. Deus não tira os olhos do justo. Se Ele não tira os olhos do justo, se você está lá com o seu filho, com o seu sobrinho, com uma criança, se você não tira os olhos dele, é porque você quer fazer o que por ele? Cuidar, proteger, né? Zelar. Então, se Deus não tira os olhos do justo, eu tenho sido justo? Você tem sido justo? Você tem sido justo lá no seu casamento? Tem sido justo lá no seu trabalho? Com as pessoas que não são da igreja? Com desconhecidos? No trânsito? Você tem sido justo nos seus negócios? Você tem agido com justiça mesmo? Você tem tido integridade? Deus está olhando para você como justo? Porque enquanto Deus está nos olhando, nós estamos protegidos, supridos, guardados. Mas se eu saio dessa vontade dele, se eu não sou mais o justo, eu estou desprotegido. E o diabo está ao redor, observando, só esperando o momento certo para dar o bote, para atacar, para jogar aquela seta, aquela distração, aquela moleza, aquela angústia, aquele peso. Quando nós não temos discernimento, quando nós estamos distraídos espiritualmente, às vezes você acha que está cansado, acha que está com muito trabalho, mas você está oprimido. Às vezes você está mais nervoso, mas é a culpa do outro. Não, está oprimido. Por quê? Porque vai entrando a piton, vai entrando a distração, vai entrando aquilo lá, que devagarzinho vai tirando a sua energia, vai tirando o seu ar, vai tirando a sua força. O que está acontecendo? Eu não consigo orar, preguiça. Quando eu vou orar, fica vindo um monte de pensamentos. Eu falo uma coisa, mas nem sei o que eu falei, eu estou distraído. Eu falo um negócio, mas eu nem lembro o que eu falei. Eu saio da igreja, eu nem lembro o que foi falado. Esse é um exercício que todos nós temos que fazer todos os dias. Fazer com os filhos, fazer com nós mesmos. Que é o que a bispa faz todo dia. O que você pegou da palavra? Que nem que for na malandragem para querer dar uma satisfação para não ficar feio, tem que ouvir alguma coisa. Mas e aqueles que não se cobram, que estão distraídos, que se convencem? Eu vou na igreja, vou lá no culto, vou fazer o meu propósito, eu já escrevi aqui meus projetos,
Tal, vou lá na igreja. Não, não pode ser um ritual mecânico. Tem que ser um ritual de fé, um ritual de obediência, um ritual de priorização a Deus, de foco nas coisas certas. Do contrário, como tantos, como nós já falamos diversas vezes, pessoas que vêm no primeiro dia e não voltam mais. Fazem de qualquer jeito, levam a vida delas de uma forma irresponsável. Colocando dificuldades, é difícil, não tenho tempo, é muito puxado, 7 jejuns, 7 semanas, puxa vida, e o meu descanso, é o meu domingo, e as minhas férias, e isso, e aquilo. E aí acaba mais um ano na vida. Por quê? Porque não é capaz de vencer a sua carne. Não é capaz de focar na coisa certa, não é capaz de obedecer. As bênçãos descansam, repousam sobre a minha cabeça. Eu sou justo? Ela vai repousar mesmo? Deus está olhando para mim? Deus está olhando os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha conduta, o que eu falo, de uma forma justa? Eu tenho honrado o que tem vindo para as minhas mãos? Porque a palavra diz o tempo todo, não tema, seja forte e corajoso. Mas eu estou temendo? Eu tenho sido covarde? Eu estou com medo? Eu tenho medo do novo, dos desafios? Eu não pago o preço agora? Continuo pagando o preço da derrota, mas não pago o preço para vencer? Olha aqui, ó. Em Atos 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, fala comigo pessoal, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo Jesus, pessoal? Quem que ele estava perseguindo? Os discípulos do Senhor, pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, estavam procurando todos os seguidores do quê? Do caminho. Então, na cabeça dele, ele estava zelando pela lei, zelando pelas coisas certas. Ele tinha motivações e intenções que aos próprios olhos eram corretas. Mas ele não era justo. E aqui nós vemos, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, o que nós entendemos disso? Quando eu estou na condição de justo, quando eu estou na condição de obediente, quando eu estou atraindo vitórias para a minha vida, porque eu estou debaixo da obediência do Senhor, do que Deus tem me falado, debaixo da lei do Senhor, nada pode me abalar. Porque aqui nós vemos um homem que estava perseguindo Jesus, mas ele nem via isso. Por que você me persegue? Então, quando alguém te persegue, quando você fica com medo que alguém está te perseguindo, você não tem que olhar para isso. Você não tem que ficar preocupado com isso. Porque se você está na condição de justo, se alguém te persegue, é o mesmo que perseguir quem, pessoal? Jesus. É o mesmo que perseguir Deus. E será que é um bom negócio alguém disputar forças com Deus? Se Deus nunca perde guerras. É por isso que nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. Porque aí se nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós estamos supridos. Nós estamos protegidos. Nós estamos cuidados. Como nós lemos aqui no Gênesis, esta é a minha aliança com você e com seus descendentes.
Aliança que deverá ser guardada. Não é uma aliança para você quebrar na primeira dificuldade. Não. Em todo momento eu mantenho a minha aliança. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu tenho uma dificuldade. Eu tenho um problema na minha vida. Você está na condição de justo, você está obedecendo. Se a resposta é positiva, não tem o que temer. Faz a sua parte. Continua saindo da zona de conforto, continua se automotivando, continua perseverando, continua fazendo coisas novas, continua estabelecendo um hábito diário, todos os dias, de terminar um pouco melhor, de fazer cada dia o melhor que você pode, sem viver no automático, sem viver reclamando, sem viver olhando para trás, sem viver murmurando, sem viver preguiçoso espiritualmente, sem ficar perdendo tempo. Eu tenho que tomar a decisão, mas eu não tomo. Eu tenho que fazer isso, mas eu não faço. É o tempo é precioso. O tempo é curto. Um ano é muita coisa. Um dia é muita coisa. Porque nós vemos na palavra, em diversas situações, em um dia, em um minuto, uma decisão que foi tomada fez a diferença dele ir para lá ou ir para lá. Uma negativa, que aparentemente José se prejudicou, que ele falou assim, não, e saiu correndo, e a mulher segurou a roupa dele, fez a diferença dele se tornar o segundo homem mais importante do Egito, ou dele ser mais um. Uma decisão, um minuto, que Davi escolheu. Ninguém precisa ficar com o coração abatido, triste, chateado. Seu servo vai lutar com ele. Uma decisão, que ele decidiu ir para lá. Nós falamos desse homem até hoje, como um dos maiores reis. Mas se ele tivesse aceitado a vida como ela é, aceitado a falta de preparo, aceitado as opiniões de que você não pode, você não consegue, você não tem treinamento, você não tem tamanho, você não tem armadura, você não tem nada, ele tinha sido mais um dos bilhões de pessoas que nós nem sabemos que passou por essa terra. Mas alguns nós sabemos. A bispa falou recentemente, nós só lembramos de que tipo de pessoa, pessoal? Quem lembra disso? Quem lembra? Nós só lembramos daqueles que não desistiram. Fala comigo. Eu só vou me lembrar de quem não parou. Se você não parar, você vai ser lembrado. Vai ser visto pelos seus testemunhos, pelas suas vitórias, vai ser reconhecido na sua casa, vai ser reconhecido na sua empresa, na sociedade, no país, no mundo, se você não parar. Mas se você já acha que está difícil, se você já acha que não precisa de tudo isso, se você já acha que não tem problema algumas coisas, você vai ser mais um na multidão, mais um anônimo, mais um desconhecido, mais um que passou, não marcou ninguém, não deixou legado, ninguém aprendeu nada, ninguém lembra se fez coisa boa, se fez coisa ruim, foi um em cima do muro, um sem sal nem açúcar, sonso, porque não agrediu, porque teve a oportunidade e não fez, porque teve a oportunidade, mas recuou, temeu, afrouxou no dia da angústia. Como diz na palavra, quem se mostra fraco na pressão é realmente fraco. Que a pressão vem para tirar o melhor de nós, para mostrar o que está dentro. Então, se você está passando por alguma coisa, não tema. Por que você me persegue? Se o Senhor está olhando por mim, se eu sou justo, se Deus não tira os olhos do justo, pode vir qualquer coisa. Por que você me persegue? Por que essa situação me persegue? Por que esse problema me persegue? Por que essa pessoa me persegue? Não sei, não interessa. Não interessa, o meu foco não está nisso, o meu foco está em obedecer. Enquanto o seu foco está em obedecer, você não tem que se importar o que está acontecendo, como você vai sair da situação, se o inimigo é grande, é pequeno, é forte, é fraco. Você tem que focar na sua obediência, porque a conquista depende da obediência. Amém, pessoal? Fique em pé. Pega o seu propósito. Eu quero que nesse momento você fale com o Senhor
antes de nós orarmos pelo propósito, eu quero que você fale. Eu quero que você não aceite medos, pensamentos, coisas que vêm como distrações na sua vida. É a Piton, passando que é complicado, que é difícil, que não é para você. A velha conversinha de sempre. Mas que o diabo muitas vezes não precisa nem ser criativo. Porque igual o povo de Israel, venciam na próxima situação que eles desobedeciam, falava de voltar, falava de desistir, é a mesma história de sempre. Para alguns continua colando essa conversa. Vence várias situações. Na próxima, ele esquece de tudo que Deus fez. Esquece dos livramentos, esquece das bênçãos, esquece do cuidado. E aí? Fala com Deus nesse momento. Decida obedecer. Decida não ser mais um instável. Decida estar na posição de justo. Decida estar na posição de seguro. Se alguém me perseguir, eu sou justo, Deus vai me proteger. Deus vai me abençoar. Saulo, por que você me persegue? Eu não persigo o senhor não, eu persigo os cristãos. Então você me persegue. Alguém te persegue? Está perseguindo Deus. E ninguém se mete com Deus. Ninguém disputa forças com Deus. Não se coloca na posição. Coloca força. Toma uma decisão. Para de dar mesmice. Para de ser mais um. Para de falar, de viver mais um dia comum. De participar de mais um culto comum. De mais um projeto comum. Se revolta com o fracasso. Se revolta com uma vida estagnada. Se revolta. Cada um de nós tem possibilidade. Não tem idade, não tem condição. Não tem nada. O que precisa é ter fé. E fé é obediência. Fé é atitude. Então não fica olhando. Ah, é difícil por isso, por aquilo. Para de olhar para o difícil. Olha para Deus. Dá o passo de fé. Não fica olhando. Nossa, mas está tão difícil, tão longe, tão complexo. Essa não é a sua função. A sua função é: de minha parte, guarde a aliança com o Senhor. Da sua parte, guarde a aliança. Obedeça. Da sua parte, o que cabe a você não é pensar em como você vai sair disso. Da sua parte é obedecer. Da sua parte é não ser um fraco, um incrédulo, um instável. Essa é a sua parte. Porque a parte de Deus Ele já faz, Ele está fazendo, Ele quer fazer. Mas você tem dado condição? Você tem sido justo? Você tem se colocado na posição de servo, de obediente, de uma pessoa que se entrega à vontade do Senhor? Ou você continua se entregando à sua vontade, às fraquezas da carne, às vontades da carne, a um espírito da Piton, o espírito do engano, o espírito da distração? Está olhando, estou com problema financeiro, estou com problema no casamento. Esse não é o seu problema. Seu problema é mais profundo. Seu problema é a incredulidade. Seu problema é a falta de fé. Seu problema é a desobediência que gera maldição. A desobediência, guarda isso, a desobediência gera maldição. Maldições estão na sua vida porque áreas na sua vida estão em desobediência. Você ainda não tomou decisão. Você continua tentando, querendo fazer uma parte e não fazendo outra. Não adianta. Deus não divide. Deus não te aceita pela metade. Ele quer uma aliança. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Ele quer aliança. Ele quer aliança. Ele quer obediência. Então faz a sua parte. Se comprometa com Deus nesse momento. A sair daqui com decisões. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Tome decisões. Para de complicar a sua vida. As coisas de Deus são simples. Para de complicar a sua vida.
Para de falar, para de colocar motivo. Eu não consigo, eu tenho esse problema, eu tenho aquilo. Não, não tem nada. Você tem a fé. Todo mundo tem uma medida de fé. E se ela for tão pequena como um grão de mostarda, que nem dá para ver na mão direito, eu posso fazer grandes coisas. Então analisa, às vezes você não tem nem essa fé. Se revolta contra isso. Se revolta contra a incredulidade, o racionalismo. Haja, tem atitude, se levanta. Ninguém vai resolver seus problemas. Você vai resolver seus problemas. Quando você obedece, Deus te dá condição. Não espera dos outros. Não espera que Deus faça tudo sozinho. Ele não vai fazer, porque a maior parte já é dele. A minha parte é obedecer, é agir, é avançar, é encarar o desafio. E Deus vai preparar a situação favorável. Deus vai conduzir as situações para o nosso favor. Para transformação na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, no seu íntimo. Deus vai conduzir as situações de uma forma que você não tem que saber como, mas você só tem que obedecer. Então faça, escolha a coisa certa, escolha o caminho certo. Pega o seu propósito. Eu quero que você levante aos céus e você declare tudo o que você deseja, as áreas que você deseja, o que você deseja para esse ano novo. As bênçãos estão sobre a sua cabeça. As bênçãos de José estão sobre a sua cabeça. Então declare o que você quer. Declare o que você quer e sonha e persiga. Não é da boca para fora. É você fazendo e você perseguindo. Como eu vou fazer isso? É agindo assim, agindo assado, mudando isso, mudando aquilo. Não é simplesmente falar e achar que as coisas vão acontecer sozinhas, não. Nós sabemos disso, mas muitas vezes agimos como se não soubéssemos. Então fala, abra a sua boca. Fala com o Senhor. Meu Deus, abra as mentes, meu Deus, do nosso povo. Abra as mentes, meu Deus, do seu povo. Desperta, meu Deus, esse leão que está dentro de nós, meu Deus, muitas vezes adormecido. Esse guerreiro, meu Pai, que muitas vezes está lá descansando, meu Deus, ao invés de estar na batalha. Desperta, meu Deus, cada um. Aqueles, meu Deus, que ainda têm situações na mente, na vida, crenças erradas, meu Deus, que venham se libertar dessas amarras, dessas correntes do inferno, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abra as mentes do nosso povo, meu Deus. Desperta esses homens, desperta essas mulheres, meu Deus, a perseguir, a perseverar, a baixar a guarda, meu Deus, a conquistar, meu Deus, todos os dias um território novo, território na mente, território espiritual, território na família, território no trabalho, meu Deus, conquistar territórios, meu Deus, emocionais, conquistar, meu Deus, não ser mais, se achar como vítima, um pobre coitado, um infeliz, um amargurado. Não, meu Pai, o Senhor nos libertou, o Senhor veio para nos libertar, meu Deus, para que nós não voltássemos a ser escravos novamente. Então nós somos livres, meu Pai. Cada um aqui é livre, cada um aqui tem todo o poder, porque tem Deus que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então creia nessa palavra, creia no que você escreveu, creia, ambicione, creia nesse Deus vivo, que você não está sozinho, que Deus não tira os olhos do justo, e faça, prossiga, em frente o que você tem que fazer, mas não recue. Não aceite a maldição entrar pela desobediência na sua vida. Não aceite perder um ano na sua vida. Não aceite perder mais um dia na sua vida, mais uma oportunidade na sua vida. Não aceite, em nome de Jesus. Lembra dessa frase, nós só vamos lembrar de quem não parou. Então não pare, não cogite, não se dê plano B. Não coloque a opção, se não der certo eu faço isso. Não, vai dar certo. Se você se coloca na posição, se você está na obediência, já deu certo, já é seu, você já conquistou, em nome de Jesus, meu Deus querido. Nós declaramos, meu Pai, essas orações, nós concordamos, meu Deus, com cada projeto, com cada situação apresentada, cada sonho, meu Deus, cada situação, meu Deus, que precisa crescer, avançar, progredir, ser conquistada, meu Deus, mas como nós vemos na sua palavra, meu Deus, pela fé,
já foi conquistada. Hoje parecemos estrangeiros numa situação, meu Deus, mas ela já é nossa, porque nós estamos debaixo da sua proteção, nós estamos aqui debaixo, meu Deus, da segurança do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós concordamos, tomamos posse de cada oração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, amém, amém e amém.